SPTV segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Carne vermelha com preços subindo. E agora, o que fazer? Para grande parte dos consumidores, o desafio é encontrar uma alternativa que supra as necessidades e não prejudique o bolso. A gente tem que dar uma diminuída e ir tocando, porque vai fazer o quê, né? Orquídeas em destaque na região. Uma feira em Presidente Venceslau traz uma grande variedade desse tipo de flor. E são muitos os atrativos e curiosidades para todos os gostos. E quando o gosto pelas flores vira paixão, fica difícil resistir. Não é, Regina? Você começa com uma, duas, três e vai. A hora que você vê tem um monte, né? Zona Leste em alerta. Em Prudente, esta foi a área com maior quantidade de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por isso, hoje foi dia de mutirão por lá. Mas por toda a cidade, a recomendação para os moradores é uma só. Os números de casos, se eles serão altos ou não, vai depender da nossa ação. E você vai conhecer pessoas que estão ajudando a fazer o registro dos 100 anos de Prudente através de fotos. Tem também a previsão do tempo para amanhã e muito mais sobre o Oeste Paulista. 22 de abril, o SPTV começa agora. Olá, boa noite para você. Quem compra carne vermelha está numa situação difícil. No começo do mês, o governo do estado autorizou o reajuste do imposto do alimento. Agora o consumidor já sente no bolso o peso desse aumento. Mas substitutos também estão com valor alto. E agora, o que fazer? Carne vermelha. Ela está presente na mesa de muitas famílias. E nela é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que está presente. Isto fez com que os preços do produto aumentassem de 5% a 10% na última semana em Prudente. Foi o que constatou a produção do SPTV numa pesquisa. Cenário diferente daquele encontrado em dias anteriores e, claro, o consumidor percebeu. No movimento total do mês, você já consegue perceber que tem um incremento interessante em relação ao ano passado. Ficar sem não tem como, né? Aí a gente tem que dar uma diminuída e ir tocando, porque vai fazer o quê, né? Esse aumento, mesmo que pequeno, está relacionado aqui? Na realidade está relacionado à alta dos impostos que nós tivemos aqui na carne bovina no estado de São Paulo. Não temos como fugir, nós somos obrigados a repassar para nossos clientes. Desde 2009, a carne era isenta de ICMS. Mas isso mudou depois de uma decisão do governo do estado que passou a vigorar no início deste mês. E o aumento no valor vai chegando aos poucos. O governo precisa de aumentar sua arrecadação, então ele aumenta os impostos. Quem paga é o consumidor. Aí o consumidor começa a pensar nas substituições. Entre elas está o ovo de galinha, só que aqui em Presidente Prudente o produto é o terceiro mais caro do estado de São Paulo, segundo dados da CEAGESP. Aí a gente não tem para onde correr. O frango, a galinha também precisa de ração. E o produto que se agrega à ração, ele tem algo muito em comum, que é o próprio milho. E o milho, ele depende da variação cambial. Se a matéria-prima de consumo ela sobe, nós veremos isso também, uma alteração no produto final, que é o ovo. O jeito é buscar outras estratégias na hora de fazer as refeições. Tem que diminuir as quantidades, né? Tem que diminuir, porque senão não dá. Comer mais legumes, verdura, que é mais barato. Parar de comer não tem como. Que jeito. Tá todo mundo gordo, né? É porque estão comendo muito bem, né? Uma alternativa de alimento é a carne de frango, que segundo o índice de preços feito por um centro universitário de Prudente, o preço do quilo da ave resfriada teve redução de 8% no último mês. Hoje foi dia de mais um mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya na Zona Leste em Prudente. Essa foi a área da cidade que apresentou maior quantidade de larvas do mosquito, segundo o índice Bretô, que foi de 6,4. Isso coloca essa parte de Prudente em estado de alerta em relação ao desenvolvimento do Aedes aegypti.
Logo cedo, os agentes da Vigilância Epidemiológica de Prudente visitaram as casas do bairro José Rota. Cada canto do quintal foi vistoriado, tudo para impedir que recipientes esquecidos ou que já não servem mais se tornem um criadouro para o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. O mutirão passou também pelo bairro Paraíso e itens como geladeira, potes de animais, ralos e vasos de planta receberam atenção especial. Além desse, mais 8 bairros receberam a visita dos agentes. Os agentes percorrem as casas durante os mutirões, mas os moradores também têm uma tarefa importante a cumprir nesse combate ao mosquito. Veja a orientação da Vigilância Epidemiológica. Olha, calha, ralos, pratos de plantas, que são os grandes vilões para o município. Retire esses pratos, fure os pratos, mas não deixe lá dentro da sua casa. Tem gente ainda que insiste em deixar pneus jogados em seu quintal. Cada casa apresenta uma realidade. Então, nós temos que fazer a nossa lição de casa. Nós temos que fazer agora, porque nós temos um verão pela frente ainda. Os números de casos, se eles serão altos ou não, vai depender da nossa ação. Agora a previsão do tempo, domingo vai ser de sol com poucas nuvens aqui na nossa região, não há previsão de chuva e a parte da manhã vai ser mais fresca, como tem sido nos últimos dias. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Lucélia, máxima de 28 graus. Em Prudente, também 28. Já em Epitácio, os termômetros sobem um pouco mais, marcam 29 graus. Ainda hoje aqui no SPTV a gente conta para você se o Presidente Prudente Futebol Clube conseguiu ou não a primeira vitória essa tarde na segundona do Paulista. E já no próximo bloco, as curiosidades, algumas bastante exóticas, que atraem a atenção numa feira de orquídeas da região. É já. Agora são 7 horas, 17 minutos, 24 graus em Prudente. Dengue, chikungunya, Zika vírus. O mosquito Aedes aegypti está ainda mais perigoso. Eliminar os possíveis criadouros do mosquito é a melhor forma de combatê-lo. Pneus, garrafas, vasos e entulhos podem acumular água. Não deixe água parada. Faça a sua parte. O SPTV está de volta para falar da beleza das orquídeas. Segundo os apaixonados, a orquídea é considerada uma das espécies de flores mais cultivadas em todo o mundo por causa da sua elegância, delicadeza e raridade de algumas espécies. E tudo isso você pode conferir numa exposição que está sendo realizada em Presidente Venceslau. É difícil decidir para qual lado olhar primeiro. A beleza das flores está espalhada por todo o salão. As cores e variedades são de encher os olhos. E não é à toa que tanta gente separa um horário do dia para acompanhar a exposição de orquídeas em Presidente Venceslau. A Regina veio de Dracena e vai voltar com o carro cheio de novas plantas para a coleção. É um amor que a gente tem, né? A gente pega um carinho muito grande e gosta. É um gosto que não tem uma explicação. Você começa com 1, 2, 3 e vai. A hora que você vê tem um monte, né? Expositores do Paraná e do interior paulista fizeram questão de trazer orquídeas de várias espécies, desde as mais conhecidas, como essas, as Cattleya valquerianas, que são naturais dos estados de Minas Gerais e Goiás e ganharam fama mundial pela beleza, perfume, porte e rusticidade. Até espécies importadas, como a Rubiquetia serina, essa que parece um cacho de uvas. Ela é natural da Ásia e, acredite, as flores dela, como se fossem cada uva do cacho, já estão abertas. A gente geralmente associa as orquídeas à beleza das flores, mas essa não é a única característica importante, principalmente para quem é colecionador, para quem é apaixonado por orquídeas. O perfume também é algo fundamental e nem sempre esse perfume é algo agradável. Essa espécie aqui, por exemplo, é de origem africana, conhecida como Cerropetalum, e ela exala um perfume bem forte, desagradável, característico dela, que só atrai mesmo os insetos que fazem a polinização dessa espécie. E aí, sorte de vocês que estão aí em casa e que televisão não transmite cheiro. Muitas não estão nem à venda, estão aqui só para conquistar os olhares. Que não é só quem é colecionador, quem é orquidófilo, também tem muito pessoal que vem para ver, para admirar, né?
E no fim acaba virando orquidófilo, porque é uma coisa muito bonita, né? É a criação de Deus, né? Acho que não existe na natureza uma planta mais bonita que a orquídea. E a pessoa acaba se apaixonando e virando um orquidófilo. E quem vem dificilmente consegue resistir à tentação de levar uma ou várias orquídeas para casa. Eu escolhi cores que eu não tenho, formatos também que eu não tenho. Eu olho a muda, se ela tá bonita, se ela tá bem, se ela vai dar mais flores, aí eu vou levando. E vai levar um monte? Vou, dessa vez vou. E as orquídeas competem nessa exposição em 8 categorias. E quem faz a avaliação leva em conta cada detalhe. Veja o que diz o seu Vitor, que é árbitro de concurso de orquídeas. O árbitro treinado, ele vai observar triangulação, textura, cor, forma, procedência, aspecto sanitário e uma quantidade de outros itens, de outros quesitos que a planta tem que somar, tem que agregar para ela participar porque isso é um concurso de beleza. Segundo o organizador que você viu na reportagem, o seu Carlos Zulo, na exposição tem orquídeas para todos os gostos e bolsos. Os preços variam de R$15 até R$1.200. E para quem gosta de orquídeas, essa é uma boa opção para conhecer diferentes espécies. A Exposição Nacional de Orquídeas está sendo realizada em Presidente Venceslau, vai até às 4 da tarde desse domingo, na Rua Almirante Barroso 21. A entrada é de graça. E se você deu uma boa descansada ontem e hoje e amanhã também está querendo aproveitar o domingo, a gente dá algumas opções de lazer para você. Além de visitar a Exposição Nacional de Orquídeas em Venceslau, que termina amanhã à tarde, tem também apresentação de teatro no Sesc Termas, aqui em Prudente. O espetáculo A Palavra Partilhada vai ser apresentado a partir das 3 da tarde. E à noite tem a Noite da Seresta, também em Prudente, a partir das 8 horas, na Praça 9 de Julho. Os condomínios horizontais e verticais de Presidente Prudente vão precisar se adequar a uma série de determinações estipuladas numa nova lei publicada pela Câmara Municipal que entrou em vigor nessa semana. A nova lei traz medidas que visam colaborar com a economia e o meio ambiente. Nesse condomínio em Prudente, por exemplo, separar o lixo para coleta seletiva já virou rotina. Ele está adequado à lei que entrou em vigor nessa semana, publicada pela Câmara de Prudente, que determina que seja feita a coleta seletiva em condomínios horizontais e verticais. A lei também pede outras alternativas tecnológicas e sustentáveis para esses conjuntos de moradias, como sistema de coleta de óleo, captação de energia solar para aquecimento de água, uso de bacias sanitárias com volume de descarga reduzida, torneiras e válvulas de fechamento automático em lavatórios para usar menor quantidade de água, além de um sistema para captação, retenção, armazenamento e utilização de águas pluviais coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos. A lei determina ainda o uso de lâmpadas de alta eficiência para iluminação em áreas comuns. E a nova lei também propõe mudança na medição de energia elétrica. Pede que os condomínios instalem medidores individualizados de consumo. A Gisele, que administra um prédio, disse que vai ter que se adequar. O projeto já foi protocolado na Energisa, estamos esperando o retorno e aceite deles. Aceitando em máximo 2 meses, vai estar tudo já cada um com o seu novo relógio. Em Panorama, nesta segunda-feira, dia 24, vai ser feito o agendamento para as inscrições das casas do conjunto Panorama H da CDHU. Os interessados devem ir ao Ginásio de Esportes Professora Nadir Pousa, na Rua Manuel Fernandes Cunha, com os documentos como RG e CPF. E a própria pessoa interessada deve comparecer. O agendamento não pode ser feito por parentes e amigos. Vai ser das 9 da manhã às 5 da tarde. Segundo a Prefeitura, são 34 casas no total. 21 para sorteio do público em geral e as outras 13 vão ser direcionadas aos moradores de áreas de risco da cidade. A Prefeitura alerta que não há necessidade de chegar muito cedo, já que o agendamento será feito durante todo o dia e que as inscrições, que vão ser feitas em uma data ainda a ser informada, não são por ordem de chegada. Mas alerta, quem não fizer o agendamento não vai ter direito à inscrição. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente traz as notícias do futebol regional. Hoje o Presidente Prudente enfrentou o José Bonifácio em casa. E você vai ver também quem está ajudando a relembrar a história de Prudente com fotos no mapa do centenário. Um registro histórico que diverte e oferece uma importante bagagem cultural a quem participa. Não saia daí, agora são 7h26. Terrenos baldios com entulhos e detritos podem ser enquadrados até mesmo como crime ambiental e o dono do local corre o risco de ser multado e perder o lote.
Mantenha o seu terreno sempre limpo. Evite o acúmulo de lixos e entulhos, pois eles podem gerar vários problemas, como entupimento de bueiros e enchentes devido às chuvas fortes. Há grandes riscos de haver proliferação de pragas como ratos, escorpiões, cobras, entre outros animais. Também podem trazer doenças como a dengue, chikungunya, zika vírus e a febre amarela, já que os mosquitos se reproduzem em locais que contenham água parada. Manter o lote limpo só traz benefícios, seja para o proprietário do lugar, seja para a vizinhança e a cidade como um todo. Hoje foi um dia de desafio para o Presidente Prudente em casa pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Recebeu essa tarde o José Bonifácio e tinha como principal desafio lutar pela primeira vitória. Será que conseguiu? É o que a gente vai saber com a Cauane Barros. Olá, Cauane, qual foi o placar do jogo? Boa noite para você. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, a partida terminou em 0-0, um resultado que não foi tão positivo para o Presidente Prudente, já que jogou em casa, né? Eu estou com o João Paulo Tílio, nosso comentarista, e ele vai falar um pouquinho mais sobre essa rodada. Tílio, olha, eu estive no Prudentão e vi um jogo assim de tempos bem distintos. Como que foi essa atuação do Presidente Prudente? Boa noite. Boa noite, Cauane. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Exatamente, 2 tempos distintos e um empate ruim para o Presidente Prudente, que segue sem vencer na competição, né? Um primeiro tempo muito agitado, onde cada equipe aí teve pelo menos 3 chances claras de abrir o placar, só que não fizeram. E no segundo tempo caiu um pouco o ritmo e as equipes continuaram sem marcar até no final do jogo, Cauane. O Presidente Prudente ficou com um homem a mais em campo, só que nem assim aproveitou a oportunidade e chegou ao 3º empate em 3 jogos na segundona. Realmente, assim, foi um jogo bem disputado na primeira etapa e no segundo tempo bem morno. O que está faltando para o Presidente Prudente deslanchar na competição, Tílio? Cauane, eu acredito que um equilíbrio maior entre os setores da equipe, né? Na última partida em Assis, o time até fez 3 gols, mas não conseguiu a vitória, sofreu 3, ou seja, falhou na defesa. Dessa vez falhou no ataque porque conseguiu ir bem na defesa, não tomando nenhum gol, só que não fez. Então precisa equilibrar, fazer o gol e não sofrer. Qual é o próximo desafio da equipe? O time agora tem 2 semanas para trabalhar, folga na próxima rodada, né? E no dia 6 de maio tem o derby pela frente, o Grêmio Prudente no Prudentão. Oswaldo Cruz também entrou em campo, né? Fala como que foi o desempenho do Azulão, Tílio. Também jogou, também empatou, viu, Cauane? Mas lá em Rio Preto, empatou por 1-1 hoje à tarde. O time até foi bem, conseguiu sair na frente, só que aí tomou o empate no segundo tempo. E um detalhe curioso desse grupo 1 da segundona, de 8 jogos até agora, 5 empates. A segundona, as primeiras rodadas não estão tão positivas assim para os times aqui da região, não é, Tílio? Exato, ninguém venceu ainda, viu, Cauane? Fica a torcida para que essa primeira vitória saia logo. Obrigada, Tílio. Então é isso, a rodada deste sábado para os times da região, Cíntia, foi de empates, viu? Obrigada, viu, Cauane? Obrigada a você, obrigada, Tílio. Vamos esperar aí essa vitória que não chegou até agora. E agora a gente fala do basquete sub-19 de Presidente Venceslau. As meninas estrearam com vitória o Campeonato Paulista da categoria. Elas enfrentaram no fim da tarde dessa sexta-feira a equipe do São José em São José dos Campos e venceram por 53-46. E agora o próximo desafio da equipe de Venceslau vai ser no dia 6 de maio contra o São Bernardo na casa do adversário. E domingo é dia de mais uma edição do Fantástico aqui na tela da TV Fronteira, e quem adianta alguns dos destaques de amanhã pra gente é o Tadeu Schmidt. Alô, pessoal de Presidente Prudente, uma experiência inspiradora. A gente deixou de propósito alguns livros largados em ônibus, trens e vagões de metrô. Com um detalhe, as obras foram escolhidas por personalidades que escreveram uma dedicatória especial. É você que encontrou esse livro? Leve para casa e leia. Como será que as pessoas reagiram? Pegaram para ler? Levaram para casa? O resultado a gente vai mostrar amanhã. Gigantes dos ares. O que acontece quando um passageiro se sente mal dentro do avião a 10 mil metros de altitude? Quem são os médicos que orientam a tripulação numa situação de emergência? O pulso dele está em 240, confere. Câmbio. Essas mulheres entraram na justiça contra 2 empresários, donos da revista Playboy. Acusação: assédio sexual. É denúncia, é fantástico, é amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver.
2017 é o ano do centenário de Prudente. E todo mundo pode compartilhar um pouquinho da história desses 100 anos no mapa do centenário da TV Fronteira. E tem muita gente que já fez isso. Os repórteres Bruna Bachega e Luciano Silva foram conhecer algumas histórias compartilhadas. Veja só. A família da Márcia adora fotos. Sempre que pode, se reúne para ver os álbuns. Esse registro, por exemplo, é da década de 60. Era uma cooperativa onde hoje funciona o Palácio da Saúde. Ela mandou essa e outras fotos para o mapa do centenário da TV Fronteira. A paixão por fotos é antiga. Um álbum de foto para nós representa nostalgia, que a gente andou tudo por esse lado aí da Washington Luiz, do Palácio, da Ferroviária, a gente viajou muito de trem também. Então é uma saudade muito grande, né? As fotos que este casal tem são de 1957, mas as lembranças emocionam até hoje. Marcos e Silvana nasceram, cresceram, se casaram e tiveram filhos aqui em Prudente. E essa história toda está ali nas mãos deles. Silvana também está fazendo parte do mapa do centenário de Prudente, com uma imagem da Catedral de São Sebastião de 60 anos atrás. Procurei nos meus guardados, que a gente tinha as fotos antigas da minha sogra. E a gente encontrou e resolvemos mandar para dividir com todos. Para participar é simples e você que tem o que compartilhar pode fazer isso. Acesse o g1.com.br/TV Fronteira. Veja só como fazer. Do lado direito da página, você encontra uma janela. Compartilhe sua história. É só clicar. Preencha com o endereço do lugar onde a foto foi tirada ou encontre-o no mapa. Clique e arquive a foto com seu nome, telefone e a descrição daquele momento. E pronto. Bastante emocionante de ver essas fotos antigas. Então não perca tempo não, participe também, ajude a fazer esse registro histórico da maior cidade do Oeste Paulista. E a gente fica por aqui, lembrando que amanhã Corinthians e São Paulo se enfrentam no segundo jogo da semifinal do Paulistão, a partir das 4 da tarde. Não perca, um ótimo domingo para você e até segunda. ZYD 876, TV Fronteira, Canal 13, o tempo todo com você. SBTV segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.